Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana, que refere-se à evolução que tem acontecido na plataforma da Meta, o Threads, que no espaço de apenas uma semana após o seu lançamento atingiu 100 milhões de utilizadores, beneficiando aqui da sua ligação ao ecossistema do Instagram. Mas ao final de umas semanas o número de utilizadores ativos tem vindo a recuar, primeiro para 49 milhões, depois para 24 milhões aqui mais recentemente. Foi aqui um disparo no início, que agora tem havido pelo menos um recuo, talvez uma estabilização. Vamos ver aqui também, vamos monitorizar nas próximas semanas a evolução desta nova plataforma da empresa de Mark Zuckerberg, que também está aqui envolvido numa disputa, numa luta entre Elon Musk, mas já vamos falar disso mais à frente. Marco, agora a personalidade da semana, o que é que tens para nós? Esta semana haveriam vários candidatos, inclusive esses dois que tu referiste dessa luta, aliás, e como Musk perdeu para já este round dos resultados, isto certamente os resultados vão estar ligados e vai haver aqui ruído sobre quem é que está a ganhar esta guerra, mas certamente para a semana continuará a ser Jerome Powell a personalidade, porque a forma como ele vai deixar o terreno para a próxima reunião, agora durante este período de férias, vai ser muito importante. Obrigado, Marco. Pedro, vamos começar aqui precisamente por Elon Musk versus Mark Zuckerberg, Twitter versus Threads. Tivemos aqui Elon Musk mais efusivo, Zuckerberg é precisamente o contrário, lançou a rede, está aqui a ter algum sucesso, pelo menos aqui no início, está aqui a ganhar terreno, quer conquistar anunciantes, quer só pôr como alternativa ao Twitter. Como é que olhas para estas duas plataformas, para estes dois homens e aqui uma disputa que promete muitos episódios no futuro? Para já é muito difícil de dizer o que é que vai acontecer. O Threads tem semanas, ainda nem sequer está no mundo todo e, portanto, obviamente está muito no princípio, e também acho que é perfeitamente natural que, beneficiando de toda a interligação com o Instagram, com o Facebook, etc., tenha tido um arranque fulgurante, mas pois essa pressão, não é? Toda essa máquina a funcionar vai acabando por perder um bocadinho a sua força, e o número de utilizadores vai normalizando para o que será, na prática, um entrante novo neste mercado, não é? Eu acho que isto o que demonstra é a dificuldade de atacar um incumbent nesta área, e portanto é muito difícil criar um concorrente ao Twitter, como é muito difícil criar um concorrente ao Facebook, ou ao Instagram, ou outras redes sociais que já estão completamente instaladas e que, na prática, os concorrentes trazem relativamente pouco a que os incumbents não consigam responder de uma forma relativamente rápida. Portanto, para já estamos muito no princípio desta concorrência, já há mais candidatos para combater o Twitter e o domínio do Twitter naquela faixa, e portanto estamos muito no princípio. Agora, eu diria que Mark Zuckerberg está a jogar em casa, digamos assim, não é? Naquele tipo de aplicação de rede social, o sítio onde a Meta claramente teve a sua origem e onde domina mais o know-how, e o Elon Musk está a jogar um bocadinho fora de casa, não é? Está a entrar num setor onde ele participava como utilizador, sobretudo, e um utilizador muito ativo do Twitter, mas que isso não o faz um excelente gestor daquele negócio. Portanto, ainda tem muitas provas para dar, e temos que perceber exatamente o que é que ele vai conseguir alterar no Twitter para tornar o negócio mais rentável e para continuar a dominar a controlar a sua posição dominadora no mercado, que eu acho que não é nada é garantido, não é? Nem que o Twitter vai continuar a dominar, nem que uma plataforma como a Meta, ou um filho de uma plataforma como a Meta, vai conseguir atacar eficientemente a posição da Twitter. Pedro, mas em termos práticos, existem aqui algumas diferenças muito significativas. Desde logo, a Meta tem sinergias entre as várias plataformas que o Twitter não tem,
tem custos que podem ser partilhados, que a Twitter não tem, portanto, para crescer tem que ter custos bastante superiores, não tem um historial de dominar o mercado, ou seja, 500 milhões de utilizadores não se pode dizer que seja a mesma coisa que quase 3 mil milhões como tem o Facebook, não é? E depois isto faz-me lembrar a história da Microsoft quando entrou no mercado dos jogos, seja de PC, seja nas consolas, que perdia dinheiro e hoje é um dos principais players de jogos, já com os olhos no futuro dos jogos e, portanto, teve aqui um tempo em que quase era um side event e que se tornou num principal player. Não achas que a prazo o Twitter terá muito mais que mostrar do que o Threads, que está a começar, mas que tem mais tempo para caminhar? Acho que tem deep pockets, digamos assim, e tem uma infraestrutura por trás, um ecossistema que é brutal. E é isso que eu estava a dizer, que é, eu acho que o Threads ou o Mark Zuckerberg estão a jogar em casa, não é? Enquanto que o Twitter ou o Elon Musk estão a jogar fora, sobretudo o Elon Musk está a jogar fora de casa e, portanto, tem essa desvantagem. Tem a vantagem do quê? Ter um nome, um reconhecimento muitíssimo superior ao que tem o Threads nesta fase. Eu acho que há outras diferenças, que é as duas plataformas estão a seguir caminhos relativamente diferentes em termos de liberdade de conteúdo e moderação de conteúdo, e isso também pode ser importante no sucesso de uma e da outra. Aparentemente o Threads está a aplicar uma moderação de conteúdo muito mais apertada do que o Twitter, que, ao contrário, tem vindo a libertar esses conteúdos, e, portanto, isso pode também atrair públicos completamente diferentes, mas o que é um facto é que o sucesso do Twitter foi sempre muito baseado nessa liberdade de conteúdos, e, portanto, eventualmente essa é a arma que Elon Musk pode usar como um player mais independente versus uma Meta que é uma coisa muito mais integrada e com muito mais ramificações na sociedade e políticas, etc. E, portanto, não terá esse tipo de liberdade para o conseguir fazer. André, deixa-me só então colocar esta pergunta, porque eu acho que será pertinente daqui a uns tempos, que é até onde é que o Threads poderá crescer eventualmente sem que seja alvo, por exemplo, dos supervisores. Se ganhar uma cota de mercado, basicamente passa a dominar tudo, e isso poderá ter aqui alguns entraves, não? Eu acho que todas as empresas de tecnologia mega, como temos atualmente, têm esse risco. Portanto, eventualmente, o grupo Meta tem mais esse risco do que qualquer uma das outras, mas eu acho que esse risco é aplicável a uma Alphabet ou ao grupo da Google, tal como é aplicável à Apple, se calhar em menos medida, mas é aplicável a todos esses enormes grupos de tecnologia, porque na prática estão a dominar muito este setor. É mais fácil se, no entanto, a Meta tivesse a fazer esta incursão no campo do Twitter através de uma aquisição, seria mais fácil para as autoridades contrariarem esse crescimento e, se calhar, perderam uma oportunidade brutal quando o Facebook comprou o Instagram e não houve uma intervenção nesse sentido. Agora, o que pode acontecer é, se de facto a Meta neste momento está a crescer por via orgânica, montando uma rede alternativa àquelas que já existem, o que pode acontecer é daqui a alguns tempos as autoridades da concorrência começarem a desmantelar estes grupos gigantescos e, portanto, separar as várias plataformas em empresas diferentes e independentes e voltar a pô-las a concorrer umas contra as outras. Eventualmente isso pode ser um cenário. Pedro, agora continuando na outra margem do Atlântico, temos também a reunião da Reserva Federal esta semana. Os economistas consultados pela Reuters apontam aqui para uma subida de 25 pontos base, depois de uma pausa na última reunião. E o curioso neste inquérito é que a maioria continua a acreditar que este vai ser o último aumento do atual ciclo de política monetária e quero perguntar se faz sentido para ti que os aumentos das taxas de juros acabem neste mês de julho, depois desta última decisão. No FED, no caso do FED, também claramente está-se à espera de um aumento agora em julho, de 0,25, e o FED
está uns passos à frente daquilo que está o BCE, teve sempre uns passos à frente daquilo que está o BCE, ou seja, começou a subir as taxas mais cedo, acelerou o ritmo, entretanto abrandou o ritmo, já chegou a uma fase em que decidiu fazer uma pausa e agora, muito possivelmente, vai fazer aqui um tweak, não é? Um fine-tuning dessa política e subir mais ligeiramente as taxas de juros. Se é uma ou duas vezes é um bocadinho difícil de dizer, uma é mais do que certo, a segunda vez acho que ainda é relativamente difícil de dizer se vai acontecer ou não. O que é um facto é que a economia americana continua muito forte, portanto, um bocadinho ao contrário daquilo que se passa na Europa, em que já se vêem sinais de abrandamento do consumo privado, etc. Nos Estados Unidos isso ainda não se vê. O mercado de emprego continua em pleno emprego, com muita pressão ainda sobre os salários e ainda muitas ofertas de empregos que não estão a ser preenchidas com trabalhadores. Portanto, isso cria um problema para a Reserva Federal, que tem que continuar a pressionar a economia para abrandar a economia e tirar esta pressão sobre os preços. E isso vimos um bocadinho na última reunião. Na última reunião foi decidida a pausa. A ideia é que a pausa tinha sido mais ou menos consensual dentro do Fed, mas quando saíram as atas ficámos a perceber que não havia assim tanto consenso. Havia muitos elementos do Fed ainda a pressionar para que as taxas continuassem a subir em junho e, portanto, é daí que vem este aumento de julho, acreditando que essa pressão vai continuar. E eu acredito que essa pressão não se vai esgotar já em julho. E, portanto, vai continuar a haver alguma pressão para que as taxas aumentem em setembro ou, eventualmente, na outra reunião a seguir. Nós tivemos uma evolução muito boa da inflação nos Estados Unidos no mês de junho, portanto, os números que saíram há umas semanas. A taxa de inflação geral desceu para 3%, e, portanto, já é um número que enche o olho, não é? Já está muito próximo do objetivo dos 2% do Banco Central, mas eu acho que vai ser difícil continuar a ter esta tendência de queda e acho mesmo que a inflação de julho vai ter uma recuperação. Vai-se voltar a subir outra vez. Portanto, isso vai manter sempre o tema do combate à inflação e a pressão sobre o BCE sobre o Fed viva, e, portanto, acho que não se pode de todo descartar a possibilidade de um segundo aumento a seguir a este aumento de julho. Agora, mesmo para terminar, Pedro, olhando aqui para o João Marcos já falou um pouco da China, mas queria também o teu comentário. O crescimento na China no segundo trimestre ficou aquém das expectativas, foi acima dos 6%, mesmo assim abaixo dos 7% esperado pelos economistas. 2023 era para ser o grande ano de recuperação, esperava-se uma economia mais robusta, uma economia chinesa mais robusta. Como é que olhas para o trajeto da China? Foi fogo de vista, o que se esperou, pelo menos, para a economia, ou o que é que podemos esperar para o resto do ano? Eu acho que está a ser uma grande desilusão este arranque pós-Covid, pós-pandemia da China, não se assemelha de todo àquilo que aconteceu nas economias ocidentais, não é? Que a partir do momento em que as restrições foram sendo levantadas, o consumo disparou, acabou por gerar um problema de excesso de procura e daí também esta questão da inflação é gerada no pós-pandemia. Isso não se está a ver de todo na China, e, portanto, há ali um problema estrutural na economia mais complicado, que na minha opinião, tem muito a ver com a crise de imobiliário que houve, e essa crise de imobiliário foi, de certa forma, disputada por um excesso de investimento e de especulação, mas depois pelo crackdown, né, todas as políticas que o governo chinês foi adotando para controlar essa especulação no setor imobiliário durante os últimos anos, e isso está a ter consequências agora, e está a ter consequências sobre os consumidores, que obviamente perderam uma fonte de riqueza ou um ativo que tinham e que desvalorizou muito à custa deste apertão no setor do imobiliário. E, portanto, acho que a economia chinesa vai começar a recuperar se as autoridades chinesas tomarem medidas mais decisivas para resolver este problema do imobiliário e começarem a estimular a economia de uma forma mais séria. Enquanto na Europa, nos Estados Unidos, estamos a debater um problema de inflação, na China estamos a debater um problema de deflação outra vez, não é? Portanto, claramente a economia chinesa precisa de uma ajuda para sair desta situação em que está. Eu acho que essa ajuda vai acontecer. Portanto, a médio prazo continuo otimista sobre a economia chinesa. No curto prazo, acho que este arranque claramente está a ser uma desilusão. Obrigado, Pedro, por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, até à próxima. Marco, obrigado e boas férias.
Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana, bons negócios e boas férias. Regressamos em setembro.